Olá, o meu nome é Ana Carolina e juntamente com a Laís e a Letícia, nós vamos apresentar sobre convecção de calor, com enfoque para as camadas limites fluidodinâmicas e térmicas. Antes de iniciar o assunto propriamente dito, nós vamos relembrar o conceito de camada limite. A camada limite pode ser definida como uma região fina, próxima a uma superfície sólida, em que os efeitos da viscosidade do fluido são bastante importantes. Nessa região, a velocidade do fluido vai diminuindo gradativamente desde a superfície até um valor próximo ao do fluido. Então, algumas características da camada limite, como a espessura e o tipo de fluxo, são muito importantes porque vão influenciar no comportamento do fluido e nas propriedades aerodinâmicas de um determinado objeto. Com relação à camada limite fluidodinâmica, o desenvolvimento dela ocorre através de um fluido que apresenta velocidade uniforme com uma superfície sólida adjacente. Então, quando o fluido escoa sobre uma superfície, ocorre o desenvolvimento de uma região próxima a ela. Essa região nós denominamos camada limite fluidodinâmica. É importante lembrar que quando ocorre a ação de cisalhamento entre as camadas do fluido, ocorre também uma alteração da velocidade. Nós temos três condições de escoamento para a camada limite fluidodinâmica que nós vamos apresentar aqui. Essas condições são escoamento laminar, turbulento e de transição. No próximo slide eu vou explicar cada um desses tipos. Bom, agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as camadas limite de velocidade laminar e turbulenta. Cada uma delas possui sua singularidade, então eu vou falar um pouquinho de cada uma delas aqui para vocês. A laminar é caracterizada por um movimento altamente ordenado, onde as linhas de corrente são fáceis de identificar. Então, possui um perfil parabólico de velocidade que vai aumentando de forma gradual com a velocidade até a fronteira com a camada limite. Então, a velocidade aí é responsável pelo espaçamento da camada limite. Já a turbulenta é caracterizada por um fluxo mais desordenado, onde ocorre a formação de um escoamento giratório, grande mistura entre as linhas de corrente e o movimento tridimensional aleatório de relativamente grandes parcelas do fluido. Isso implica também num aumento da espessura da camada limite. Já a transição, ela representa a passagem do escoamento laminar para o turbulento, ou vice-versa. Aí aqui nós trouxemos uma imagem retirada do livro do Incropera, sexta edição, que traz a representação do movimento de uma camada limite sobre uma placa plana. Então, eu vou explicar para vocês brevemente como que ocorre esse escoamento laminar e turbulento. Inicialmente, como podemos verificar aí na imagem, a camada limite é laminar. Então, a partir de uma distância da borda de ataque, ocorre pequenos distúrbios que são amplificados e uma região de transição para a camada limite turbulenta começa a aparecer. Então, as flutuações começam a se desenvolver na região de transição, como nós podemos verificar aí, e a camada limite se torna completamente turbulenta. Então, o que eu queria ressaltar aqui, que é muito importante, que para cada condição, o movimento do fluido é caracterizado por componentes de velocidades nas direções x e y. No próximo slide eu vou explicar melhor sobre isso. Como eu falei anteriormente, para cada uma daquelas condições de escoamento, o movimento do fluido vai depender aí da velocidades nas direções x e y, como nós podemos verificar aqui na figura 2, que representa o desenvolvimento da camada limite sobre a placa plana. Então, é observado que o movimento do fluido vai se afastando da superfície e isso é necessário para que ocorra uma desaceleração do fluido próximo à parede, na medida em que a camada limite vai crescendo na direção x. Então, a espessura da camada limite vai aumentando e os gradientes de velocidade, que é a posição y igual a zero, diminui no sentido do escoamento. O sentido do escoamento é o aumento de x. É importante a gente entender isso e entender também que a região de transição para a turbulência é acompanhada de aumentos significativos na espessura da camada limite.
Agora eu vou falar um pouco para você sobre a camada limite térmica. Então, da mesma forma que a gente aprendeu anteriormente que a camada limite de velocidade é formada quando ocorre um escoamento do fluido sobre uma superfície, a camada limite térmica só vai ser formada se houver aí uma diferença entre as temperaturas do fluido na corrente livre e da superfície. Então, para ficar melhor de visualizar, eu trouxe aqui uma figura retirada do livro do Micropera, da sexta edição, que mostra para a gente o desenvolvimento de uma camada limite sobre uma placa plana isotérmica. Então, nós vamos considerar aí que o perfil de temperatura é uniforme, ou seja, Ty é igual a T infinito. Contudo, essas partículas do fluido que vão entrar em contato com a placa vão atingir o equilíbrio térmico na temperatura da superfície da placa. Então, essas partículas elas vão trocar energia com as camadas do fluido adjacente e vai ocorrer aí um desenvolvimento de gradientes de temperatura no fluido. Essa região aí no qual vai ocorrer esses gradientes de temperatura é o que nós chamamos aí de camada limite térmica. A camada limite térmica se refere ao comportamento do fluido em termos de variação de temperatura e propriedades térmicas ao longo de uma superfície sólida em contato com o fluido. É uma subcategoria da camada limite térmica e está relacionada à transferência de calor entre a superfície e o fluido. Uma camada limite ocorre quando um fluido flui além de uma superfície fixa. É tipicamente definida como uma região do fluido cuja velocidade é inferior a 99% do fluido, desde medido do fluido. Em outras palavras, é a zona de um fluido em movimento, que desacelera em mais de 1% por uma superfície estacionária. Quando há uma diferença de temperatura entre a superfície e o fluido, o calor é transferido da superfície para o fluido, ou vice-versa. Essa transferência de calor cria um gradiente de temperatura no fluido, próximo à superfície, formando a camada limite termodinâmica. Essa camada limite termodinâmica é uma região muito fina adjacente a uma superfície sólida, onde ocorrem variações significativas nas propriedades de um fluido, como velocidade, temperatura e concentração de espécies químicas. A espessura da camada limite termodinâmica é a distância da superfície até o ponto onde a temperatura do fluido atinge cerca de 99% da diferença entre a temperatura da superfície T e a temperatura do fluido longe da superfície. A espessura da camada limite termodinâmica depende da difusividade térmica e da viscosidade cinemática do fluido. Além disso, os principais mecanismos de formação que atuam na camada limite termodinâmica são a condução térmica, onde o calor é conduzido da superfície para as camadas do fluido adjacente, e a convecção térmica, onde o movimento do fluido transporta calor das camadas próximas à superfície para as camadas mais distantes. Olá pessoal, meu nome é Laís e eu vou falar um pouquinho sobre o número adimensional. Vamos iniciar pelo número adimensional de Prandtl. Ele relaciona a difusividade de movimento com a difusividade térmica de um fluido, ou seja, ele está relacionado com a velocidade e com a difusividade térmica. O número de Prandtl indica a relação entre a velocidade com que o calor se difunde e a velocidade com que o movimento se difunde no fluido. Para encontrar esse número de Prandtl, usamos a seguinte fórmula: é a difusividade molecular de quantidade de movimento sobre a difusividade molecular térmica. Temos o nosso Vzinho, né? É a viscosidade cinética, e o nosso alfa é a difusividade térmica. Agora, falando um pouco sobre o número adimensional de Nusselt, o número de Nusselt é a medida dimensional da transferência de calor por convecção em relação à condução através do fluido. Ele representa o aumento da transferência de calor através da camada do fluido como resultado da convecção em relação à condução no mesmo fluido em toda a camada. Para encontrarmos o número de Nusselt, temos essa formulazinha, né? O Nusselt sobre o H vezes L sobre K, onde o H é o coeficiente de transferência de calor por convecção, o L é o comprimento, né? Por exemplo, o diâmetro de um tubo, a altura de uma placa, e o K é a condutividade térmica do fluido.
O número de núcleos, se ele for maior do que 1, indica que a convecção está aumentando a transferência de calor em relação à condução.